Agora, me diga uma coisa, você que trabalhou a maior parte desse seu tempo como funcionário de uma empresa, né? E agora você está empreendendo, né? Qual que é a maior diferença aí? Porque, assim, quando você trabalha para uma empresa, você é focado em um setor ali, né? Quando você entra, como eu costumo falar, quando você veste o papel de empresário, os desafios mudam completamente, porque você começa a ver o tamanho do negócio de uma forma ampla, né? Tudo que envolve o negócio, né? Então, qual foi a maior diferença, da maior desafio que você encontrou quando você começou realmente a empreender? Então, eu até, esses dias para trás, estava conversando com um cliente meu, que na época que eu trabalhava como funcionário, eu atendia uma média de 14, 15 chamados por dia, tranquilo. Mas você tem toda uma estrutura numa empresa grande. E outra, você é um técnico. Você chega lá, bom dia, boa tarde, boa noite, arruma a impressora e vai embora. Isso mudou muito. Hoje eu não consigo atender tanto, porque eu chego, eu não vou fazer só o serviço que eu tinha que fazer, eu já vou olhar toda a impressora para fazer uma preventiva para não ter mais problema. Eu tenho que fazer um social com o cliente. A questão de contato pessoal mudou muito. Muda muito, e você tem que ter um carinho maior com o seu cliente. E é igual você falou aí, por que da locação? Cara, a pessoa que tem outra atividade fim, ela não tem que ter a dor de ficar cuidando de impressora, ligar para técnico, ficar estressando com isso. O cara vai ficar preocupando com a impressora sendo que ele tem que ganhar dinheiro com outra coisa. Não faz sentido para ele. Então é isso, mudou muito nisso, cara. O jeito, acho que a principal é o pessoal. Até na forma, no respeito que a pessoa vai ter contigo. Quando eu trabalhava naquela primeira empresa, eu tinha um supervisor que ele trabalhava em Brasília, ele trabalhava lá nos ministérios e tal. E aí, quando ele veio para cá, sim, eu menino, né, andava tudo mal arrumado e tal. E ele chegou aqui de terno, alinhado, sapatinho de sola, bem alinhado. E aí, um dia ele pegou, sentou comigo, ó, primeira coisa, você tem que vestir bem para chegar num cliente e a pessoa já te respeitar. Você vai ver que vai melhorar até seu atendimento. A conversa é outra. E ali eu entendi, cara, que para um técnico, para atender, ou própria gente que é empresário, a gente tem que chegar bem aparentado no cliente. Apesar de que tem dia a mão cheia de tinta, né? Tem dia que não tem como, mas é interessante ser a boa aparência, né? E essas coisas, falar bem, né? Falar bem é muito importante. Você saber explicar. Isso passa muita confiança para a pessoa. Não é você chegar, tá manchando aí, troquei essa peça. Não. Você explica todo o processo de cópia. Isso passa muita confiança para a pessoa, né? É parte muito técnica, vamos falar assim. Não vai interferir na questão de comercial. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo agora, a questão de chegar no cliente para alugar. Eu não tinha esse contato tanto, né? Mas essa parte técnica já tinha mais desenvolvida, e aí eu estou indo. Eu não acho que seja essencial você entender de impressora para ter uma empresa, por exemplo, de locação de impressora. Entender que eu digo no sentido de ser um técnico, né? Eu acho Uhum. que, por exemplo, você não precisa saber fazer pizza para ter uma pizzaria, não precisa. Você não precisa saber fazer um hambúrguer para ter uma franquia do McDonald's, não é essa a questão. Porém, se você entende, que nem você entende da parte técnica de uma impressora, quando você vai para uma reunião, você tem mais facilidade para quebrar objeções ali do cliente, né? Que, por exemplo, você curte, vamos supor um exemplo, você gosta de trabalhar com impressora Brother. E aí você chega para o cliente e fala assim, olha, eu trabalho com impressora Brother e tal, eu tenho esse equipamento para te oferecer. Aí o cliente, muitas vezes, ele tem aquela crença que, não, porque eu já ouvi falar que Brother não é boa, porque HP é melhor, não sei o quê. E aí você, como técnico, você tem ferramentas ali, conhecimento, que você pode conversar com esse seu futuro cliente aí e mostrar para ele que, de repente, você tem uma opção melhor, né? Aí, quando você não tem esse conhecimento, você acaba sem ter como rebater o cliente, né? Eu acho que Justamente. é legal ter o conhecimento, mas, assim, dos dois lados, né? Porque se você é só técnico, é muito focado na parte técnica, ter uma empresa é bem desafiador. Se você, por exemplo, não conhece os outros âmbitos aí de uma empresa, tanto a parte de vendas, a parte do relacionamento com o cliente, relacionamento com os próprios funcionários, né? Porque às vezes
se você, né, a pessoa trabalhou tantos anos ali como funcionário, nunca foi uma pessoa muito de grupo e tal, e na hora de ter que liderar uma equipe é mais desafiador, né? Então eu acho que essa mudança que você teve de técnico, de funcionário, trabalhava para uma empresa, para agora empresário, né, para ter a visão de empresário, realmente você tem aí desafios grandes pela frente, né? E principalmente agora, faz um ano que você montou a empresa, é isso? De parte técnica, sim. A de locação, comecei dia 20 de janeiro. Nesse ano agora, ainda está bem novinho. Agora. Uhum, uhum. E nessa parte de locação, vantagens e os maiores desafios aí para você, para a sua empresa, o que você vê de legal? Você falou, pô, a locação de impressora está trazendo isso, esse benefício para a minha empresa, e quais são os maiores desafios que você vê na locação de impressora? Então, eu peguei um carro andando, né? Então, quando eu adquiri a empresa dele, eu adquiri Já tinha clientes já. Já tinha, com os contratos e com as máquinas. Eu estou tendo alguns desafios. Ele tinha muita marca de impressora diferente. Eu tem um cliente que tem 20 máquinas e tem 7 marcas diferentes. Você entendeu? Então, o primeiro desafio que eu estou tendo, padronizar a marca. Então, eu estou tirando algumas marcas que ele tinha, até para que questão de facilitar para comprar peça, facilitar para comprar suprimento. Não faz sentido você ter tanto modelo de máquina ou tanta marcas de equipamento. Então, eu trabalho mais com Ricoh, com Kyocera e com Epson na parte de tinta, né? Então, eu estou tentando padronizar. É claro que demanda um investimento se fosse trocar tudo, mas não tem. Então, eu estou fazendo esse processo devagar, mas já estou trocando, cara. Essa última empresa que eu trabalhei 10 anos e ele era muito forte em Kyocera. Então, Kyocera, cara, é minha zona de conforto. Vou ser bem sincero. Cara, engraçado. Kyocera é minha zona de conforto. Kyocera e Ricoh. A vida inteira eu trabalhei muito com elas. Cara. Então, estou trocando bastante para Kyocera. Hoje eu não estou nem focado em captar clientes. Eu estou focado em organizar a casa. Você entendeu? Tem clientes que já são meus que têm capacidade até de locar mais impressora. Por que eu vou correr atrás de outros? Então, eu já consegui alguns assim. Então, a princípio, são esses desafios. Tem mais, é claro, né? Tem os desafios pessoais, que é igual você falou, eu nunca tive que tratar com a parte comercial. Então, graças a Deus, eu tenho minha esposa, tenho a funcionária, e elas são bem... A minha esposa, ela tem um serviço dela, mas nas horas vagas ela me ajuda demais, me orienta muito nessa parte, que ela já trabalha com isso. E a gente vai captando. Tô aprendendo, cara. Tem muita coisa para aprender, mas depois que você sai e você muda a chave de funcionário para empresário, a vontade, né, de fazer algo, você vai indo, aprendendo, mas, cara, eu não sei o que é, desde janeiro tem um final de semana. O que acontece? Pego todo final de semana, eu tento pegar máquina de uma empresa para revisar, para melhorar. Como eu não estou comprando máquinas novas, cara, por exemplo, eu vi o podcast passado do Wanderson, e ele falou uma coisa que é muito certa, cara. Trabalhar com máquina nova é bom demais. E só que agora eu não estou podendo fazer esse investimento. Então o que eu faço? Eu pego, trago ela no final de semana, limpo ela, desmonto ela inteira, limpo ela inteira. E aí devolvo para o cliente. Isso faz o cliente ficar feliz. Ele vê outra, ele sai uma máquina toda suja lá, porque acaba sujando poeira, essas coisas, e volta a máquina branca e funcionando sem barulho. Às vezes os coolers tá fazendo barulho. Então, cara, eu tô tentando fazer isso com todas as máquinas quando eu comprei. E tá tendo um resultado bom, cara. Tá tendo um feedback bom nesse sentido, entendeu? E aí vai de ler, né? Ler, pesquisar. Então... Testar. Testar, cara. Então, é igual eu te falei, minha zona de conforto. E depois que eu saí, cara, depois que eu falei assim, porra, agora vou empreender, cara, eu vi que eu estava muito confortável ali, muito, muito tranquilo, né? Então, tive que aprender muita coisa. E o que é bom, cara, porque te dá até ânimo, né? Você tá aprendendo coisa nova e você vê que, poxa, você ainda tá ativo, né? A mente tá ativa, é muito bom. O lance de eu ter criado essa comunidade do Máquina de Imprimir foi exatamente para começar a colocar na cabeça do empresário
tanto da área de informática quanto dessa nossa área de impressoras, a vestir o chapéu de empresário de verdade, deixar um pouco a parte técnica para trás. Principalmente, você é exatamente esse perfil de pessoa que eu imaginei atingir. Que você está começando agora a empreender. Tá? O seu caminho é isso aí. Eu demorei, acho que 1 ano e pouco para contratar um técnico e eu começar a correr atrás de outras coisas, sabe? Mas a gente tem que seguir, cara. Tem que seguir. Porque se a gente quiser ter uma vida que vale a pena ser vivida, você tem que, sabe, vestir o papel de empresário e começar a se qualificar tanto na parte de desenvolvimento pessoal, quanto na parte de vendas, aprender a vender, aprender a fazer o marketing. Tem que saber pelo menos um pouco, né? Eu não estou falando que você tem que virar o maior marqueteiro do mundo, né? Mas saber um pouco para ou você, ou sua esposa também, de repente, se ela que curtir, né, cuidar mais um pouco dessa parte do marketing e tal. Mas, enfim, tudo isso envolve o mundo do empresário, né? Essa é a questão, né?